Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula eu vou ensinar a vocês como preparar um cronograma de projeto usando a ferramenta MS Project ou Project Professional da Microsoft. Legal? Então, vamos lá. Essa daqui é a ferramenta MS Project, então essa ferramenta é a interface dela inicial. Vocês vão vir aqui em projeto vazio ou novo projeto aqui. Projeto vazio ele vai abrir essa tela, que é a tela onde apresenta a linha do tempo, onde apresenta o cronograma, a lista de tarefas, todas as abas, normal como qualquer aplicativo do pacote Office. Legal? Vamos lá. Feito isso, você vai o quê? O primeiro passo é você pegar a sua EAP, Estrutura Analítica do Projeto. Legal? Então, ó, aqui a gente tem a nossa EAP, eu fiz uma EAP de exemplo. Se você por acaso não viu os outros vídeos, nos vídeos anteriores eu mostrei como preparar uma EAP, qual que são as dicas, as técnicas, qual é o passo a passo para que você possa ter uma EAP de um projeto bem estruturada e bem montada. Então, preparei ela aqui, que eu fiz aqui, cliquei aqui no painel navegação, copiei todos esses itens, certo? E colei aqui embaixo, gente, ó. Então, eu colei como imagem, ó, copiei esses itens. Vou fazer um exemplo aqui rápido para vocês. Eu vim aqui, opa, Ctrl Z, vamos lá. Eu vim aqui e colei como imagem, e aí eu colei como texto, desculpa, eu colei todos os valores aqui, ó, desde o item 1.1 até o último item do projeto. Agora eu vou fazer o que? Eu vou dar um Ctrl C aqui e eu vou para o meu projeto. Vou vir aqui na primeira linha e vou dar um Ctrl V. Olha que legal, o que aconteceu aqui? Basicamente ele trouxe todos os itens, eu acabei trazendo já com a numeração para a gente possa depois verificar se está correto ou não. E aí a gente tem o que aqui? Basicamente, eu vou solicitar para vocês fazer uma configuração básica, que é bem importante para o projeto de vocês. Então venham em arquivo, opções. Feito isso, vocês vão vir aqui em cronograma, você pode ajustar aqui para 8 da manhã se quiser. Aonde estão tarefas agendadas manualmente, coloca para agendada automaticamente. Tá vendo esse ícone aqui? Esse ícone é para você colocar a data de início e término da atividade. Então você entrar uma por uma e colocando quando começou, quando terminou, que é o agendamento manual. O que você precisa aprender? Você precisa entender que o seu project ele tem uma forma de fazer o agendamento automático, onde ele cria o diagrama de rede, toda a sequência de atividades e ele te informa as datas de início e término, que é extremamente importante. Por quê? Porque dessa forma, quem vai fazer todos os cálculos, toda a inteligência do sistema vai trabalhar para você. O caso de agendado manualmente, que é o caso que ele vem como padrão aqui, ó, nesse azulzinho, é o caso onde você vai usar o project quase como um Excel melhorado. E você vai colocando as datas, vai ajustando, mas ele não vai ter toda a mecânica dele funcionando por trás a seu favor. Então coloquem agendada automaticamente. Aí vocês podem vir aqui e trocar para duração fixa, para que na grande maioria dos casos você vai atuar dessa forma. Geralmente quando as pessoas têm mais experiência, elas usam de unidade fixa, elas já vêm trabalhando com esse tipo de tarefa padrão. Por quê? Porque facilita, porque ele recalcula algumas datas. Então, de uma forma bem sucinta e objetiva é o quê? Imagina que você colocou lá X colaboradores e depois você foi lá e falou, coloquei 4 auxiliar administrativo e a atividade vai ser executada em 4 dias. E aí você vai lá depois de um tempo e fala, não é 4 não, vai ser 6 pessoas, vai ser 8 pessoas. Quando você coloca as 8 pessoas, automaticamente ele recalcula a data. Só que geralmente o nosso modelo mental, o mais comum de se ver é o que? É você pensar na duração da atividade pela pessoa. Tipo, aquela atividade vai durar o quê? A atividade vai durar 4 dias e depois eu aloco o recurso. É o modelo que o nosso cérebro mais funciona naturalmente. Então eu sugiro vocês deixarem sempre duração fixa, porque ele nunca vai recalcular e você nunca vai ver uma duração, como por exemplo, 0,83525 dias, 0,1667321. Então você não vai ver durações quebradas, você não vai ver uma atividade começando, por exemplo, às 15 horas e 22 minutos e terminando às 17 horas e 8 minutos. Então você geralmente já vai planejar de uma maneira a estruturar isso de forma tal que a atividade começa às 8 da manhã, termina no meio-dia e começa às 2 da tarde e termina às 6 da tarde. Então você vai montar blocos fechados de tempo, que na prática é o que mais acontece, é o que você mais vai utilizar. Então você coloca a duração fixa, deixa eu verificar se tem mais algum ponto. Às vezes aqui vai vir segunda-feira para você, então coloca no domingo aqui, que é o primeiro dia do projeto. E a princípio é isso, pessoal.
Então, beleza, esses são os dois pontos principais que você precisa se atentar, certo? Aqui você pode escolher a moeda, se você quiser fazer algum ajuste. Legal. E a princípio é isso. Então, aqui temos os principais elementos para você fazer os seus devidos ajustes. Beleza, então. Então, tá feito. Vamos lá. Dá um OK. Você pode até, se quiser, por exemplo, eu tinha incluído antes essa atividade, aí se eu incluir aqui, ó, tipo de tarefa, tipo de tarefa, ele vai estar me trazendo comunidades fixas, por quê? Porque era o modelo que estava antes. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Se você fez primeiro o passo de configurar, então agora você já tem tudo isso limpo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essas atividades, eu vou criá-las de novo. Eu vou criar agora no novo modelo, para vocês verem a diferença. Então, ele veio no modelo de agendado manualmente, veio no modelo de unidades fixas. Excluir tarefa. Ó. Então, aqui embaixo é um atalhozinho para você vir mais rápido, agendado automaticamente, ele já está configurado certo. E quando eu colo aqui, olha que legal, ele já me traz duração fixa, que é o novo tipo, e ele me traz já como agendar automaticamente. Perfeito, tudo que a gente precisa está aqui. Vamos lá. Feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou avançar e eu vou recuar as atividades. Então, para que eu faça isso, eu vou clicar no item 1.1 e eu vou até o último item aqui. Por quê? Todos esses itens começam com 1, eles fazem parte do item 1, que é projeto. Então, automaticamente, eu vou selecionar todos eles e vou dar um clique aqui, ó, recuar tarefa. Ó, quando eu recuo, olha que legal, ele já mudou o ícone aqui, ele já não é um ícone de atividade, ó, tá vendo? A representação gráfica dela já não é um quadradinho, é tipo um guarda-chuvinha, vamos dizer assim. E você já tem o que? Projeto Congresso aqui listado. E eu vou fazer isso para todo o restante. Ó, todos esses itens eles começam com 1.1 e todos esses itens estão dentro de gerenciamento de projetos. Então, se você observar aqui, todos esses itens, iniciação, planejamento, estão dentro de gerenciamento de projetos. Então, eu vou lá, vou recuar. Eu vou fazer a mesma coisa para pesquisa do local. Vou fazer a mesma coisa para cá, para cá, para cá e assim sucessivamente. Legal? Então, beleza. Feito isso, acontece. Agora eu tenho que trazer as atividades. Eu fiz o primeiro item, que quando eu vou ver o Guia PMBOK, tem um processo chamado identificar as atividades. A entrada deste processo é a elaboração da EAP, que é exatamente isso que eu fiz com vocês. Eu mostrei vocês como a entrada desse processo é a própria EAP, não a elaboração da EAP, desculpa. É a própria EAP, que eu incluí a EAP dessa forma aqui no projeto, certo? Então eu já incluí ela no meu cronograma e agora eu vou o quê? Para cada item desse, eu vou abrir atividades aqui. Eu vou criar atividades aqui de forma tal a listar as tarefas aqui dentro. E aí, um outro ponto importante, quando eu comentei para vocês virem aqui em arquivo e opções, seria o equivalente de uma forma ou de outra, você está o quê? Está fazendo o plano de planejar o gerenciamento do cronograma, ou seja, você estruturando e definindo os parâmetros de como você vai fazer o seu cronograma. Então, eu te mostrei duas partes, duas etapas do processo de elaboração de cronograma, onde a primeira é planejar o gerenciamento do cronograma, que aí basicamente foi arrumar as configurações, definir. Claro que isso você tem um documento específico, é o plano de gerenciamento do cronograma, com outras informações, etc., mas a nível de software seria quase que o equivalente. E aí você tem a próxima etapa, que é a identificação de identificar atividades, cujo qual entrada temos uma EAP, que é a estrutura analítica do projeto. A primeira coisa que nós fizemos foi incluir a EAP neste projeto, legal? Então vamos lá agora. Agora eu posso vir aqui então, só deixar ele um pouquinho mais fechadinho, ó. Eu posso começar a incluir as atividades. Seleciono aqui atividade 1 e 2, ó, na etapa de iniciação. Ó, na etapa de iniciação eu tenho esta característica. E aí eu tenho o quê? Essas duas atividades, elas estão dentro de iniciação. O que eu faço? Eu recuo elas aqui. Legal? Então eu tinha selecionado aqui, clicado com o botão direito, inserir tarefa. Agora eu vou excluir essas daqui, só título de exemplo. Então, olha que bacana. Agora, vou diminuir um pouquinho a fonte aqui, deixando a fonte 10. Legal. Então, eu só vou... Ficou um espacinho aqui. Ok. Beleza. Pronto, então, olha que legal. Daqui para cima,
tá ok o meu projeto, ele já está com as atividades criadas. Agora eu vou vir em planejamento e eu quero abrir novas atividades. Se eu clicar aqui em cima de planejamento e colocar inserir tarefa, ele sempre vai inserir uma linha acima. Então não é aqui que eu quero inserir linha, certo? Então eu vou dar um Ctrl Z e eu vou clicar em execução e vou vir em inserir tarefa. E aí, ó, vamos olhar lá. Perdão. Eu tenho isso aqui de atividade. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar 5 linhas aqui, ó. 1, 2, 3, mais 4. Aí. E aí eu vou inserir tarefa, certo? Então, criei isso aqui, dei um Ctrl V, certo? Vou deixar o tamanho 10, que era o que estava antes. Opa! Tamanho 10. E eu vou recuar. Ok, legal. Então, ó. Opa. Beleza. Então aí eu vou, dessa maneira, eu vou avançando. Vamos lá. Só vamos fazer mais alguns. Eu tinha 2 itens aqui como... Vou fazer o quê? Vou selecionar. Eu posso clicar aqui onde está monitoramento e controle, que é onde eu quero inserir. Eu quero que a linha apareça nessa posição, na posição 13. Eu posso apertar no teclado a tecla Insert. Quando eu aperto Insert, ele cria 2 novas linhas, tá vendo? Eu venho aqui, colo, beleza, tudo certo. E aí tá ok. Recuo. E aí eu vou fazendo isso para todo o restante do meu projeto. Posso fazer isso para monitoramento e controle, etc. Vou lá para local, por exemplo. Em pesquisa de local, eu venho aqui, coloco mais 2 linhas, Ctrl V. Opa, copiei errado. Vamos lá. Opa, aqui ó, monitoramento e controle, não tinha colocado aqui. Vamos lá, gente. Então, monitoramento e controle, ó. Inserir tarefa. Inserir aqui. Ctrl V. Selecionei as atividades. Avancei. No meu caso aqui, vou fazer um ajuste de formatação. Deixa tamanho 10. Opa. Beleza. E no encerramento aqui eu tenho então... Legal. Preparar termo de encerramento e aprovar termo de encerramento. Ah, William, eu não fiz essa lista prévia. Tem problema? Não, não tem problema. Só que é importante você saber como fazê-la, porque de uma forma ou de outra você tem que fazer ela só definir atividades para pacotes de trabalho. Então, às vezes a pessoa se confunde, ela não sabe a diferença de pacote de trabalho, ela acaba definindo atividades para coisas que não são pacotes de trabalho e acaba tendo um erro conceitual aí. Legal? Então, de uma forma bem rápida, pacote de trabalho são todos os itens que não se subdividem. Se quiser saber um pouquinho mais sobre isso, assiste a aula lá de EAP, que você vai ter bastante clareza do que é pacote de trabalho. Legal? Então, neste caso, são esses itens aqui. Até posso ver aqui, ó. Vou até fazer um detalhezinho. Opa. Aqui, ó. Preenchimento da forma. Vou mudar aqui um pouquinho a cor de preenchimento só para... Aí. Deixar um azul escuro. Colocar o texto em branco. Então, tudo que está em azul agora, pessoal, é o que? São pacotes de trabalho. Então, eu estou criando atividades para iniciação, para planejamento, para execução. Agora, estou criando para pesquisa do local e assim sucessivamente. Então, eu vou só colocar mais 2 a título de exemplo. Vou apertar o Insert aqui, né? Que a tecla Insert no teclado, ela vai te ajudar com isso. E aí eu avanço, certo? E aí, por fim, vamos colocar só esse último para que a gente já avance. Legal. Contratação, dou um Ctrl C também. E vem inserir tarefa. E aí eu dou um Ctrl V aqui. Beleza. Ok. Então, com isso aqui já temos o suficiente para a gente avançar. Vamos imaginar o quê? Vamos imaginar que foi feito todo o restante. Então, aqui, por exemplo, tem as atividades, mas só para a gente não perder muito tempo, vocês entenderem a sistemática, a lógica de raciocínio. Depois, inclusive, você pode rever esse vídeo, entender certinho como é feito, para
Por quê? Porque aqui a ideia é que você tenha muita clareza do que fazer. Lembrando que atividades, pacotes de trabalho, itens de EAP e substantivo e atividades em verbo. Isso é uma boa prática, ajuda você o quê? Ter clareza e saber separar as coisas. O que eu faço daí? Eu faço o seguinte, eu vou selecionar aqui as atividades e eu vou, quando eu seleciono aqui, eu clico nessa correntinha, eu clico no quê? Em criar um elo entre elas, em vincular as atividades. E vincular, a gente vincula da maneira mais tradicional possível, que é o quê? Que é tarefas término início, ou seja, a próxima tarefa começa quando terminar a anterior. Então olha que bacana, ele criou aqui uma estrutura onde já avançou, mas o que quer dizer isso? Vamos lá, vamos voltar. Você primeiro precisa entender esse cronograma. Hoje essa linha em verde é a linha da data que está da data de início do projeto. O D e o S são domingo e segunda, e sábado, perdão, sábado e domingo. Sábado e domingo está como dia não útil. Tem todas outras aulas depois de como configurar calendário, etc. Mas o D e o S são domingo, sábado e domingo, são dias não úteis. Então as atividades estão todas vinculadas na segunda. Quando eu falo que as atividades estão, quando eu clico nessa correntinha, estou falando que uma atividade vai começar só quando terminar a anterior. Então automaticamente estou amarrando elas. E ao fazer isso, essa atividade 4, 5, ela vai ter que começar, se a atividade 4 começou e terminou na segunda-feira, começou dia 22 e levou um dia, a atividade 5 vai ter que começar na terça-feira, que é o próximo. E é isso que essa correntinha faz. Ela amarra as atividades em ordem, para que você tenha essa estrutura, legal? Aí eu posso fazendo os outros elementos, você pode fazer isso inclusive o projeto inteiro. Tem duas peculiaridades aqui, como eu tenho o meu projeto de uma maneira... O meu projeto, um pouquinho, ele tem o primeiro bloco aqui, ele não é um bloco sequencial, ou um bloco cronológico. Isso aqui ocorre numa sequência e depois esses três ocorrem ao longo do projeto. Então tem uma característica, um pouquinho uma relação diferente. Ela não é necessariamente termina anterior e começa essa. Às vezes vão ser agendadas com periodicidades iguais, uma vez por semana, coisas nesse sentido. Essas daqui vão estar amarradas lá no fim do projeto, quando terminar o projeto eu executo elas. E assim sucessivamente. Aí eu venho aqui, por exemplo, pesquisa do local, clico na correntinha. Aí eu posso fazer o quê? Quando eu clico na correntinha, o que ele faz? Ele automaticamente me preenche essa coluna aqui, ó, que é o que nós chamamos de predecessores. Ou seja, qual atividade precede a atividade em questão? Ou seja, qual atividade vem antes dessa atividade em questão? Então vamos lá. Vamos imaginar, visitar locais. A atividade que precede, que antecede, que vem antes da atividade de visitar locais, que eu preciso ter concluído ela para conseguir visitar os locais, é a atividade 23, que é a atividade de identificar potenciais locais. Então, primeiro eu identifico os potenciais locais, depois eu visito. E olha a ordem como é que fica. Isso eu faço na segunda, isso na terça. Eu vou fazer uma outra sequência aqui, só para vocês entenderem um pouquinho também essa lógica. Certo? Posso fazer, por exemplo, isso aqui, etc, até o final, se eu quiser. E ele já vai me dando o quê? O projeto ele já vai me dando todas as ordens, ó, tá vendo? Quanto tempo vai levar e tudo mais. Só que eu sei que, por exemplo, pesquisa do local, ele é o quê? A pesquisa de local, ela ocorre depois, o local ocorre depois da fase de planejamento. Então eu venho aqui, eu olho, ó, planejamento é a linha número 6. Olhei a linha número 6, falei, legal. Então eu vou falar que local, ele precede, ou seja, ele tem antes dele a etapa de planejamento. E ó, quando eu faço isso, ele empurrou para frente. Então assim, ó, vou pôr de novo aqui, ó. Eu vou fazer isso, ele vai deslocar isso daqui para frente de forma a continuar depois dessa atividade aqui. Legal? Então, ó, ele começou depois dessa atividade, eu associei pacote de trabalho com pacote de trabalho. E aí eu posso fazer o mesmo aqui, ó. Quando eu faço isso, eu vou colocando todas em ordem. E lógico, depois cabe a mim analisar. Eu posso ter atividades, se você observar, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Vou mudar um pouco o dia aqui, só para dar título de exemplo. Vamos imaginar que são 5 dias. Aí, imagina o seguinte, ó, são essas atividades maiorzinhas aqui, tá vendo? Imagina que eu coloco aqui 40 II, que é início. Ou seja, estou falando que as atividades vão iniciar juntas. O que acontece? Ela já começa a sair daqui, vem para cá e fica juntinhas. Se eu coloco 40 TT,
eu mudo o processo, explicando para elas que elas têm que terminar juntas, ou seja, obrigatoriamente a campanha de divulgação da rádio e da televisão tem que terminar juntas, por exemplo. E aí se eu coloco 40 IT, eu crio uma outra lógica que ele me explica que uma atividade tem que, para que uma atividade termine, a outra precisa ter iniciado. Então não vou entrar muito nesse mérito, mas é só para vocês saberem que existe e que tem essas funcionalidades. Legal, feito isso eu criei as atividades, certo? Então, eu posso até deixar essas daqui se eu quiser sequenciadas, não vou entrar muito no mérito de como montar, mas assim, você pode criar atividades recorrentes, então você vê aqui tarefa periódica, tá vendo? E aqui eu crio o quê? Uma atividade semanalmente, na segunda, e ela vai ocorrer a cada uma semana, e ela vai terminar após 8 semanas. Vão ter 8 reuniões semanais, ponto. Passou essas 8 semanas, terminou. Quando eu aperto OK, ó, ele faz o quê? Ele me cria uma série de atividades aqui semanais, tá vendo? Perdão o nome aqui, não sei porquê, mas é só verificar ali depois. Então aqui, ó, realizar reuniões. Realizar reuniões de gestão. Olha que legal, eu faço isso, ele já me dá um grupo de reuniões que estão todas ali com data e início marcado. Legal? Vou excluir só porque... Beleza. Legal, bacana. Feito isso, então, vamos avançar. Como que a gente avança? Próximo passo, então, primeiro, definir, planejar o gerenciamento de cronograma, que foi feita as configurações iniciais. Segundo, identificar atividades, então incluímos a API e criamos atividades, que são esses itens com verbo. No meu caso, eu fui ali, copiei e colei. No seu caso, você pode ir escrevendo uma a uma. Agora, sequenciamos atividades, ou seja, criamos essas correntinhas, essas amarrações, que é o que vai nos dar, por exemplo, o que nós chamamos de diagrama de rede. Então, se você observar aqui, esse é um diagrama de rede, é uma técnica da gestão de projetos, etc. Não vou aprofundar muito também, mas só para que vocês tenham uma visão geral. E agora a gente vai criar os recursos. Então a gente vem aqui na planilha de recursos e a gente cria lá gerente de projetos, gerente de projetos, analista de compras, analista de marketing, folders, som. O que acontece? Vou pôr aqui, por exemplo, um outro. Variação cambial. Legal. Então, primeiro, eu tenho projetos do tipo trabalho. Projetos do tipo trabalho são recursos do tipo trabalho são todos aqueles recursos que são controlados através de uma janela de tempo, ou seja, possuem um calendário. Então, não necessariamente são só pessoas. Eu posso ter, por exemplo, equipamentos. Imagina que eu tenho um equipamento com uma disponibilidade X, trabalhar 1 hora por dia apenas. Então, quando eu coloco ele aqui como tipo de trabalho, eu consigo controlar se ele estará disponível ou não. Então, essa é a lógica que você precisa entender. O tipo de trabalho, unidade de material, não me deixa preencher, porque isso não é um material. Posso colocar uma siglazinha aqui, analista, AN compras, AN MKT, e assim sucessivamente. Grupo, eu posso agrupar depois equipe de obra, equipe de escritório, equipe de campo, eu posso criar agrupações para depois eu ver esses recursos agrupados. Unidades máximas, aqui para nós o que é? É quantas pessoas eu tenho disponíveis. Eu quero ter, digamos, 2 analistas de compras, eu vou pôr 200%, e eu quero ter 3 analistas de marketing, 300%, beleza. Taxa padrão, vamos imaginar, quanto que cobra um gerente de projetos? Vamos pôr lá, R$100 a hora, analista de compras, 50, analista de marketing, 50, legal. Taxa de hora extra, custo por uso, hora extra quando ele trabalha além do horário, e custo por uso por exemplo, imagina se eu tenho um consultor lá em São Paulo e eu moro no Rio de Janeiro e eu preciso o quê? Preciso chamar esse consultor, ele me cobra, digamos, R$400 a hora, só que ele cobra a viagem. Então, assim, vai ser, por exemplo, R$3.000,
R$3.000 mais R$100 por hora, ou mais R$400 por hora, mais R$200 por hora, mais R$300 por hora, e etc. Então, isso é o gerente de projetos. R$3.000 mais X reais por hora. Então, é para isso que serve o custo do material. Vou deixar zerado. Esse daqui é o acumulado, se você vai deixar todos os custos no começo, no meio ou no fim. No começo, rateado ou no final. Então, a gente tem 10 dias. Imagina que nesses 10 dias vai gastar R$3.000 de gerente de projetos, por exemplo. Você vai fazer o quê? Você coloca os 3.000 no primeiro dia do projeto, primeiro dia da atividade, você coloca os 3.000 no último dia da atividade, você coloca os primeiros dias os R$3.000 um pouquinho cada dia. Essa é a lógica. E aí, calendário padrão, você pode ter um calendário exclusivo, alguns calendários básicos, você pode criar, etc. Mas não vamos entrar muito nesse mérito. Feito isso, eu defini o quê? Quais são os recursos do tipo de trabalho. Agora eu vou entrar nos recursos do tipo material, certo? Recurso de material, eu estou falando de folders. Qual que é a unidade disso? É folders por milhares. Então, 3.000 milhares de folders. Então, você vai colocar lá, você pode colocar folder, por exemplo, valor inicial, pode colocar aqui como marketing impresso. Unidades máximas, ele não te deixa colocar. Por quê? Porque em tese, se eu quiser comprar 1.000, 2.000, 100.000 ou 1 milhão de folders, eu posso comprar. Eu vou acionar meus fornecedores, eles vão trabalhar, entregar, etc. Então eu posso comprar a quantidade que eu quiser, não precisa ter essa limitação. E a taxa padrão, vamos lá, vamos imaginar que é R$200 o folder. Beleza. Mesma coisa do som. Som é X mil reais por sistema de som, ou seja, o conjunto todo, o kit de som. E aí você pode desculpa, não estava dando por quê? Porque estava aqui como trabalho, não estava como material. E esse é material, por quê? Porque o material eu sempre compro algo por unidade. R$200 por milheiro. Milheiro. Acho que não existe esse termo, acho. Se não existir também, tudo bem. E o som eu vou comprar por sistema de som. Eu vou locar isso, por aqui uma inicial, vai me custar R$3.000, R$10.000 pelo sistema de som, certo? E é a mesma coisa, se eu tiver, imaginar que eu tenho uma taxa inicial, etc. Funciona assim. E recurso do tipo último, que é do tipo custo, são aqueles recursos que você não há uma quantidade, uma taxa pré-definida. Por exemplo, variação de dólar. Eu não consigo dizer que foi tantos por reais, por dia, por mês, por ano. Todos os dias ele oscila. E aí você usa esse campo para isso. Então vamos voltar a alguns acessos rápidos. Aqui eu tenho plano, tabela de recursos, e aqui eu tenho cronograma. Então, tabela de recursos, cronograma. Fechou. E aqui eu tenho todas as visualizações. Não vou entrar muito nesse detalhe para a gente não perder muito tempo. Mas vamos lá. Nome do recurso, agora eu fiz elaborar termo de abertura. Eu vou ver o que? Eu posso vir por aqui, por exemplo, e selecionar gerente de projetos. Eu posso vir por aqui e escrever. Qual que é o problema? Quando eu faço isso, eu escrevo, eu escrevi errado, tá vendo? Volta aqui. Ele criou automaticamente para mim um recurso. Então, não é a melhor forma você estar escrevendo isso. A melhor forma é você vem clicando um a um, você tem uma limitação de não poder ajustar a quantidade, certo? Ou você clica aqui, recurso, e atribuir recurso, que é uma outra forma muito boa, inclusive é a melhor que tem. E aí você pode pôr lá, gerente de projetos, atribuir. Quantidade, vou pôr ele 20% do tempo só. Ele não precisa estar... E vamos pôr um analista de compras, 10% do tempo, que dá um total disso. Fechei. Vamos para o próximo cronograma. Atribuir recurso. O gerente de projetos está dentro. Analista de compras e analista de marketing. Beleza, pessoal. Então, é isso. E aí, feito isso, eu posso ajustar as quantidades aqui. Vamos imaginar que o gerente de projeto, nessa etapa de definir cronograma, ele vai estar um pouco menos.
Dará 75% do tempo, por quê? Porque ele tem outras atividades e ele tem uma pessoa muito boa na equipe dele que pode fazer isso. E aí assim sucessivamente. Definir orçamento não é o caso explícito, porque não vai ser pago aqui, mas eu posso pôr, por exemplo, esses dois players aqui, esses três. Vamos imaginar que comprou-se tudo aqui, que tudo está rodando. Comprou um sistema de som, comprou 4 milheiros e o analista de compras ficou 100% dedicado ali. Legal, feito isso então, nós avançamos então para atribuir recursos, que era a próxima etapa. Agora a gente vai para a última e penúltima fase, que é atribuir duração. O que eu faço agora basicamente é o que? Eu venho só nas atividades, ou seja, os itens que não estão em negrito, certo? E olhando esses itens ainda precisam ser ajustados. Beleza. Olhando as atividades, o que eu vou fazer? Eu vou olhar, tá, essa atividade, eu tenho o que de recurso? Ó, nessas duas atividades tem um gerente de projetos. Eu sei que o gerente de projetos, ele é uma pessoa muito capaz nessa área. Então eu vou pôr, ele tem uma facilidade muito maior de fazer. 3 dias para elaborar a abertura, 1 dia para aprovar. Aí eu venho para escopo. Escopo, eu vou pôr 2 dias, 3 dias, 1 dia, 2 dias e 1 dia. Legal. E eu vou atribuindo assim as atividades com base nos meus recursos pré-determinados. Eu olho a atividade, olho o recurso e defino quanto ele vai levar. Beleza? Ok. Feito isso, você vai incluir aqui uma última coluna chamada custo. E olha que lindo. Ele já te dá o custo redondinho. Até agora, nosso projeto está custando 3.200 e a segunda fase, que é a fase de planejamento, está custando 15.800. Legal. Então, basicamente, eu consegui fechar todo o ciclo, que é onde eu vou lá de preparar o planejamento do cronograma, identificar atividades, sequenciar atividades, atribuir recursos, atribuir duração, e agora é a última etapa, que é a etapa de definir o cronograma, elaborar o cronograma, que é onde eu vou fazer basicamente o quê? Eu vou vir olhar quais são as atividades que são críticas. A última etapa de definir o cronograma é justamente você revisar, alinhar, visitar, verificar item a item se o seu cronograma está correto, está coerente ou não, para que assim você consiga finalizá-lo. Então vamos imaginar aqui que, por exemplo, eu estou terminando ele aqui dia 16, 17, 18 de agosto, mas não está bom porque meu evento tinha que ser antes. Então eu posso fazer o que? Eu posso vir aqui na atividade 40 e trazer para trás. Como que eu faço isso? Eu posso quebrar esse vínculo ou calma aí, só um minuto. Eu posso quebrar esse vínculo. Eu posso fazer esse vínculo início, por exemplo. Vamos imaginar que fosse possível. Pronto, então eu estava de 17 e voltei uma semana. E esses são os ajustes. É isso que o Guia PMBOK chama de processo de definir o cronograma. Por quê? Porque basicamente eu já tenho meus recursos, já tenho minhas listas de atividades, já sei quanto vai durar. Só agora eu preciso colocar tudo num único software, numa única ferramenta, para conseguir fazer, olhar, ajustar, ver os ajustes finos, atender a todas as restrições, ver se está batendo prazo, se está batendo custo, se está batendo orçamento, se está redondinho, se todos os colaboradores estão ali, se não tem nenhum colaborador ocioso, se não tem nenhum colaborador super tarefado. Então, esse é o processo, certo? E aí, o que você tem para fazer aqui, só para a gente finalizar esse cronograma, seria incluir todas essas outras atividades. Essas, e assim sucessivamente. Certo, pessoal? Espero realmente que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês a preparar melhores cronogramas. Qualquer dúvida, eu estou realmente à disposição, espero contribuir com o máximo possível com vocês. Aproveitando, inscreva-se no meu canal, dá uma visitadinha no meu blog lá, williamfp.com. Tem bastante conteúdo bem legal sobre gestão de projetos, sobre gestão, estratégia, processos. E também no meu Insta, que eu estou sempre postando conteúdo frequentemente, quase que diariamente, quando não diariamente. Então, dá uma conferida lá que tem muita coisa boa, beleza? Espero lá e um grande abraço.